Boa tarde a todos. Iniciando aqui nossos trabalhos aí sobre os tipos de agricultura no Brasil e identificando aí o grupo, Jonathan e eu, Lucélio. Nós entendemos por bem ressaltar aqui como importantes atualmente para serem comentadas aqui as agriculturas do tipo de subsistência, familiar, natural, comercial ou convencional, orgânica, biológica, biodinâmica e permacultura. Agricultura de subsistência. No Brasil, a agricultura de subsistência data do período anterior à colonização, desde o momento em que o homem iniciou o desenvolvimento de técnicas de cultivo, lá no período neolítico, aproximadamente 10 mil anos atrás, passando por técnicas de cultivo de povos indígenas, como os tupi-guaranis, ali na região do Amazonas, da Amazônia, é, também as lavouras de produtos nativos que foram cultivados pelos colonos no período pós-descobrimento e colonização. E há relatos de indícios de práticas agrícolas, por exemplo, em Goiás, aproximadamente 10 mil anos atrás, bem como na Amazônia e em outras regiões do país neste mesmo período. De uma forma geral, pode-se dizer que no Brasil essa agricultura surgiu em várias regiões do país simultaneamente, como uma parte mesmo do processo histórico de evolução da sociedade. E plantar para comer, talvez esse seja o melhor conceito resumido que definiria a agricultura de subsistência. Mesmo porque subsistência em conceito seria exatamente isso: se manter, se sustentar, prover as suas necessidades essenciais ali para a manutenção da vida. Essa agricultura objetiva a alimentação da própria família de produtores rurais, da pequena sociedade rural na qual ele está inserido e, em alguns casos, troca por produtos excedentes por outros não produzidos na propriedade, por exemplo, ou comercialização como pequena fonte de renda para satisfação de outras necessidades vitais, compra de roupa, por exemplo, ou pagamento de uma conta, coisas desse tipo. O cultivo da lavoura é realizado pelos próprios proprietários e beneficiários da terra, com utilização de ferramentas simples como enxadas, foices, arados, rastelos, em sistema de rotação de culturas, sendo cultivadas diversas espécies na mesma área e de acordo com a época do ano ou com as necessidades da família. Apesar de ser um modelo que traz benefícios para o solo, como, por exemplo, equilíbrio ao meio ambiente ou qualidade da produção, há certas dificuldades aí a serem enfrentadas. A falta de condições para mecanização, baixa renda, pouco ou quase inexistente crédito rural, baixíssimo grau de instrução dos produtores, em média, e a falta de assistência técnica são algumas delas, além de falta de tecnologia, por exemplo. Esse tipo de agricultura inicialmente admite todas as formas de adubação, sejam adubos orgânicos, biofertilizantes, adubação verde ou por meio de fertilizantes sintéticos, sulfato, cloreto de potássio, por exemplo. Porém, devido às próprias condições financeiras ou culturais em que tal agricultura é praticada, normalmente utiliza-se adubação tradicional, com elementos oriundos da própria unidade produtiva, como esterco bovino ou de galinha. Não há impedimento ao uso de defensivos agrícolas. Exemplos: bifentrina, que é um inseticida, sulfentrazona, que é um herbicida, proteoconazol, que é um fungicida, salvo aqueles que foram banidos pela Anvisa, tais como Aldrin, que é um inseticida, ou BHC, que é um fungicida, por exemplo. O controle de patógenos é feito, em regra, pela via tradicional, com a rotação de culturas, replantio de parte das sementes da última produção e que foram armazenados. Essas sementes são naturalmente mais resistentes a pragas e doenças e pode ser utilizado também em práticas de controle integrado de pragas e doenças. Plantio consorciado de espécies companheiras, por exemplo. Plantio próximo a matas, áreas de mata, além de outras práticas. Como esse tipo de agricultura é praticada para atender diretamente às necessidades alimentares do produtor ou de uma pequena comunidade rural
na qual está inserido, normalmente as lavouras implantadas são aquelas que são produtos consumidos no dia a dia da população brasileira. Arroz, feijão, batata, milho, mandioca, frutas e hortaliças. Com relação à área plantada, nós não dispomos de números quantitativos precisos sobre essa área plantada. Por quê? Porque é praticado por pequenos produtores. Nós batalhamos bastante, tentamos encontrar aí números, estudos, nós não encontramos. Então, o que a gente tentou fazer, talvez não seja a forma correta, mas nós tentamos, é aproximação ou inclusão. Isso porque em 2017 o IBGE publicou lá o seu censo agropecuário e ele apontou 336 mil estabelecimentos nacionais ocupados com horticultura, que é uma cultura que se aproxima em muito da agricultura de subsistência. E havia área ocupada de 1,6 milhão de hectares. Então, por aproximação ou por inclusão, nós resolvemos destacar esse número, 1,6 milhão de hectares de área plantada com horticultura, apesar de não ser só a horticultura o objetivo aí desse tipo de agricultura, e também de, nesse censo, nesse número 336 mil estabelecimentos nacionais, haver alguns que eram especificamente, exclusivamente para fins comerciais, o que não é finalidade desse tipo de agricultura, mas apontamos esse número mesmo para tentar, digamos assim, aproximar